Olá, bem-vindo ao Mago da Física. O que a gente vai trabalhar nessa aula? Essa aula a gente vai trabalhar com velocidade média. Né? É muito comum no dia a dia a gente trabalhar com a ideia de velocidade média. Mas principalmente para a gente saber o que é velocidade média, obviamente a gente tem que ter uma noção do que seja velocidade. Né? Velocidade é uma grandeza física vetorial, então para isso ela tem que ser representada por um módulo, tamanho, um módulo, né? Uma intensidade de uma velocidade com uma unidade medida, que no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo. Uma direção, uma reta especificamente, que vai me dar a direção dessa velocidade, dessa grandeza vetorial, e um sentido para um lado ou para o outro. Nessa aula especificamente, a gente não vai se preocupar com as características vetoriais da velocidade. A gente vai se preocupar com a coisa mais simples, que alguns autores chamam de velocidade escalar, ou a velocidade escalar média, tá certo? Então a gente vai se preocupar basicamente com a parte do módulo. Vamos pensar de uma forma simples e fazer uma aplicação bem interessante para entender o que está relacionado à ideia de velocidade média. Okay? Para a gente começar, a primeira pergunta então seria, o que é velocidade? Né? Alguns autores definem, antes de falar de velocidade, uma coisa que está implícita no nosso dia a dia, do tipo, eu tenho uma distância daqui até a outra ponta e eu posso percorrer essa distância, né, com um certo intervalo de tempo, ou eu posso percorrer essa mesma distância com um intervalo de tempo menor. Nesse caso aqui, diferentemente do primeiro caso, eu aumentei, né, o que a gente vai chamar basicamente de minha rapidez com que eu cheguei do outro lado. Eu fui mais rápido, eu percorri uma mesma distância no menor intervalo de tempo possível. Então, antes da gente definir a velocidade, tem um conceito mais básico que é rapidez. Certo? O que seria rapidez? É a medida de quão rapidamente alguma coisa se move, né, medida por uma unidade de distância dividida por uma unidade de tempo, ou seja, é a razão entre distância e tempo, que é a base fundamental do que a gente vai trabalhar com velocidade. Então, a velocidade, na verdade, é uma medida dessa rapidez, certo? Só que com características vetoriais, do tipo, eu tenho que ter a direção e o sentido dessa grandeza velocidade. Então, uma vez que a gente sabe o que é rapidez, o que seria velocidade? É uma grandeza física vetorial, então é caracterizada por módulo, direção e sentido, que mede a rapidez, né, com que o corpo muda sua posição no espaço. Lembrando que quando você fala, o corpo muda sua posição, é sempre levando em consideração que eu tenho um referencial. Né? Então, quando a gente fala, a velocidade de um corpo é tanto, é porque é em relação a alguma coisa. É que, na verdade, geralmente nos problemas, a gente trabalha com velocidade sem especificar o referencial, porque nesse momento adota-se que o referencial é algo fixo na Terra. Então, quando eu digo que um carro tem 60 km por hora, eu estou especificando que é em relação a um poste, uma árvore ou um prédio que está fixo na Terra. Eu não preciso especificar o referencial. Mas velocidade depende do referencial. Então, é bom lembrarmos disso. Ok? Bom, então, para a gente ter uma ideia realmente do que é necessário para caracterizar uma velocidade, módulo, direção e sentido. Então, uma representação gráfica aqui, eu tenho um móvel, um caminhão aqui, movendo-se para a direita, certo? Com um certo vetor velocidade, que me dá a direção, que é horizontal, é uma reta que suporta esse vetor, um sentido para a direita, né? E para me dar toda a característica da velocidade desse caminhão, eu tenho que dizer módulo, 20 metros por segundo, como exemplo, direção horizontal, sentido para a direita. Isso é, há um deslocamento levando em consideração as características vetoriais, certo? Então, é uma razão entre distância e tempo, obviamente, mas como é que ela varia essa distância em relação ao tempo, mas levando sempre em relação às características vetoriais da grandeza. Ok? E aí, o que é velocidade média? Né? É interessante pensar nisso. Velocidade média é a razão entre o deslocamento de uma partícula e o intervalo de tempo para que o deslocamento aconteça. Então, velocidade média, eu pego essa distância que eu percorri, quanto tempo eu gastei para percorrer, faço uma razão entre os dois. Ok? Beleza. Só que a gente tem que lembrar que o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Consequentemente, a razão, né, entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar me dá uma outra grandeza vetorial. Nesse caso, é o que eu estou chamando de velocidade média. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar no que a gente vai realmente dar como exemplo. O que seria, então, a velocidade escalar média, que é o que eu vou me preocupar nessa aula específica. Certo? A gente tem que se preocupar também em, na hora que a gente está estudando, perceber que existem várias denominações que, às vezes, até acabam enrolando a gente com a quantidade de informações que a gente tem que passar ou tem que obter para saber se eu estou falando de velocidade escalar, velocidade instantânea, velocidade escalar média, velocidade média escalar, velocidade vetorial. Então, a gente tem que entender a parte conceitual, certo? A parte básica da velocidade, que é a divisão entre a distância que eu percorro e o tempo para me dar a rapidez, porém com características vetoriais. Nessa parte aqui, de uma velocidade escalar média, né, eu vou trabalhar simplesmente como sendo
né? Velocidade escalar média de um corpo em determinado percurso é a relação entre o deslocamento escalar realizado pelo corpo e o tempo despendido da ação, ΔT. Ou seja, perceba que eu perdi aqui, eu não estou trabalhando mais com a característica vetorial da velocidade. Certo? E esse ΔS é aquele de posição final menos posição inicial, e isso só ocorre sobre a trajetória. Não tem característica vetorial aí. É essa velocidade média que a gente vai trabalhar e vai dar exemplo, ok? Então vamos lá. Exemplo. Imagina uma situação, né? Eu sou do IFRN e aí eu fiz uma aula de campo indo para Mossoró, no outro Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no outro campus, né? E aí eu peguei aqui, tem uma estrada, perceba que eu estou na trajetória especificamente, e eu percebi que a distância por sobre a trajetória de Natal até Mossoró, né, é 300 km, e eu levei 6 horas para chegar até Mossoró, ok? Então vamos lá. Se eu for trabalhar, criando meu modelo mais específico aqui, né? Tá aqui, Natal, está lá Mossoró, 300 km daqui até lá, 6 horas, né? Não estou levando em consideração a característica vetorial, certo? Aí eu pego a razão ΔS sobre ΔT, 300 sobre 6, certo? Está aqui, 300 sobre 6, aí eu tenho como resposta uma velocidade média de 50 km por hora. Em princípio está tudo fácil, trivial, né? Você pega a distância, divide pelo tempo. A questão é, o que é 50 km por hora? O que representa uma velocidade média de 50 km por hora? É isso que a gente vai trabalhar, certo? Por quê? Porque perceba que no exemplo que eu dei, que eu gastei 6 horas para percorrer 300 km, não me interessou e não questionei o que aconteceu durante o percurso, certo? Por exemplo, a gente parou nessa aula de campo, na cidade de Lages, por exemplo, para tomar café. E a gente passou um certo intervalo de tempo lá, sei lá, 40 minutos. Mas isso está dentro dessas 6 horas que eu levei em consideração para sair de Natal e chegar em Mossoró. Só que, se a gente avaliar, certo? A velocidade média, perceba que, independentemente do tempo que eu levei em consideração aqui, parando, eu não levei em consideração para tirar esse tempo do meu cálculo da velocidade média. Ele está implícito nessas 6 horas que eu levei. Se eu demorasse mais tempo, eu levaria 7, 8, 9, 10 horas para chegar em Mossoró. Certo? E aí é o que a gente está tentando obter. Qual é a informação de fato que existe na velocidade média? Ok? Então vamos lá. O que significa velocidade média de 50 km por hora? Basicamente, uma informação básica é o seguinte, né? Se eu sair de Natal e for até o campus Mossoró, né, e mantiver uma velocidade de 50 km por hora, implicitamente estaria dizendo que eu percorri 50 km a cada hora. Se eu percorri 50 km a cada hora, em 6 horas eu teria percorrido 300 km. Aí, o problema é que não necessariamente isso ocorreu de fato. Por quê? Porque eu posso ter percorrido 80 km na primeira hora, eu posso ter parado 1 hora depois, né, passado 1 hora parado, eu posso ter percorrido mais 100 km na terceira hora e assim até atingir as 6 horas. Ok? Então, por exemplo, o que está me dizendo, se eu mantiver uma velocidade constante dessa, saindo de Natal às 7 horas, eu chegaria em Mossoró às 13 horas após percorrer os 300 km. Ok? Mas, na realidade, né, o que de fato aconteceu? Se eu fizesse um gráfico, né, pegando aqui, colocando a velocidade que eu marquei, que eu visualizei no velocímetro do ônibus, e o tempo aqui em minutos, por exemplo, pegasse o valor dessa velocidade a cada 5 minutos. O ideal seria a cada 1 segundo, para ir para o que a gente chama de velocidade instantânea. Mas não deixa de ser um certo instante de tempo. T igual a 0, T igual a 5, T igual a 10, T igual a 15, 20, 25, 30, 35, até a gente atingir, certo, às 6 horas. Ok? Bom, se a gente pegar aqui, eu saí do campo Natal, a velocidade era 0, né? Saí, atingi 40, aí parei aqui no sinal, veio a 0 de novo. Aí eu fui, né, cheguei a 40 de novo, vim a 20, fui a 45, 50, e vou assim, pego um carro lá na frente, tem fico retido a um certo congestionamento, diminui a minha velocidade, passo esse carro, pego, não sei o quê. Aí cheguei aqui, né, nessa parte aqui, velocidade 0, 0, 0, 0, é justamente onde eu parei, né, lá em Lages para lanchar, para tomar um café, certo? E aí eu continuo esse movimento, que vai ser variável, por quê? Porque a estrada não me permite ter uma velocidade constante. Então eu tenho vários pontos de velocidade com valores diferentes. E aí, às 13 horas, minha velocidade é 0 quando eu cheguei lá, de fato, no campo de Mossoró. Ok? Então percebo aqui, ó, que está mostrado aqui no gráfico a parada para em Lages para tomar café, 0, tá certo? E quando eu calculei a velocidade média, 300 km em 6 horas, me deu uma velocidade média de 50 km por hora, certo? E é interessante ressaltar, e deve-se ressaltar isso,
que a velocidade média não é e nunca será igual, certo, à média das velocidades. Existe um caso especial no movimento uniformemente variado, que seria um caso de outra aula, certo? Que poderia ser uma média entre duas velocidades, mas o que tem que ficar claro é que a velocidade média não me dá uma informação de média das velocidades. Ou seja, se eu pegar todos esses valores, somar e dividir pelo número de valores que eu tenho, certo? Eu não obtenho esse mesmo valor 50. Ok? Pronto, por exemplo, aqui, cada valor desse aqui é o valor do gráfico. Por exemplo, aqui eu estava no velocímetro do carro, marcava 30 km por hora. Aqui marcava 100, 100, 103, 106, 110. Então, eu tenho toda essa flutuação aqui de velocidade, né, valores distintos. Se a gente pensar que nesse instante de tempo a velocidade, certo, valia 30 km por hora, então isso aqui eu chamo de velocidade instantânea. Mas aí também é outra aula. Estou me preocupando basicamente com a velocidade média, certo? Então está aí uma informação. E se eu fizesse a média desses valores, né, eu peguei esses valores e somei e dividi pelo número de valores que eu botei, fiz uma média aritmética simples, a velocidade média era 65 km por hora. Perceba que se eu mantiver uma velocidade, né, a média de velocidade de 65 km por hora, em 6 horas eu percorreria muito mais, uma distância muito maior do que a distância de 300 km até Mossoró. Então, bem claro, velocidade média não é a média das velocidades, certo? Está aí a informação, né, mais aberta, mais clara, tá ok? Beleza. Visualizando o exemplo, vamos pensar na situação, está aqui. Eu tenho aqui às 7 horas da manhã, eu estou com o ônibus da aula de campo, certo? E ele vai sair, né, para percorrer os 300 km. Ele saiu, né, de Natal, parou em Laje por um certo intervalo de tempo. A gente passou 40 minutos parado, por exemplo. Depois de Laje, ele foi até Mossoró e chegou lá às 13 horas. Okay? As 6 horas que ele gastou a percorrer isso, 300 km, me dá a velocidade média de 50 km por hora. O que ela representa, basicamente? A ideia é o seguinte: se às 7 horas, quando eu saí do campus, do campus Natal Central, em Natal, passar por mim um carro com a média de velocidade 50 km por hora, mas essa velocidade dele se mantiver constante durante todas as 6 horas, ele vai chegar também aqui, né, em Mossoró, às 13 horas. Então, se ele passar lá 50 km por hora, no instante que eu sair com velocidade igual a zero, e mantiver 50 km por hora até chegar em Mossoró, às 13 horas nós dois chegaremos no mesmo instante. Certo? Então, isso tem uma informação interessante. Por quê? Porque o que vale, na verdade, é a velocidade constante. Por quê? Porque eu posso dar picos de velocidade e me perder muito durante a viagem, parando demais. E aí eu posso pôr em risco a minha vida, né, sem perceber que se eu mantiver uma velocidade de 80 km por hora, por exemplo, eu chego aonde quiser com um intervalo de tempo muito bom. Certo? Então eu não preciso ficar dando picos de velocidade a 100, a 120, passando, excedendo a velocidade limite, por exemplo, certo? Arriscando a vida se eu não mantiver uma velocidade constante. É muito melhor para mim manter uma velocidade constante. Então, o que é a velocidade média? Ela me dá uma ideia de que se eu mantiver uma velocidade constante durante um certo período de tempo, eu percorro aquela distância, né, bem calculada facilmente. Então, nesse caso, 50 km por hora de velocidade média, mas constante, né, uma velocidade constante, a cada hora eu percorro 50 km. Primeira hora 50, segunda hora 100, 150, 200, 250, 300. 6 horas eu percorreria os 300 km em si. Certo? Outra aplicação interessante. Ó. Por exemplo, imagine uma situação que eu esteja em Brasília, né, e que eu vá viajar para Natal. Né? A saída prevista do voo é de 8h30. Aí você entra no voo, no avião, aí o piloto vai, começa a se comunicar com você e dá algumas informações do clima, a temperatura, disso, aquilo, outro. E geralmente ele fala em que horas ele vai chegar, né, na cidade destino. Ok? Bom, imagine que a gente tenha Brasília, né, Natal, uma distância de 1.800 km. Se ele tem uma noção de que o avião, né, dependendo do avião, cada avião tem uma velocidade média constante, uma velocidade máxima aí que ele vai utilizar, e que no ar, como tem pouco tipo de interação, ele vem manter essa velocidade quase que constante. Então ela vai ser muito igual, ou muito próxima, na verdade, ao que a gente chama de velocidade média. Se ele disser que a velocidade aqui, né, do avião é a velocidade média de em torno de 600 km por hora, ora, se tem 1.800 km de distância e ele sair às 8h30, ele vai gastar 3 horas aqui, certo? Então ele sai de Brasília, vai para Natal, se ele percorreu 1.800 km, mas com a velocidade média de 600 km por hora, ele gastou 3 horas, então a gente sabe
que ele vai chegar em Natal às 11h30. Isso é uma previsão, e é o que ocorre sempre. Se você tem um parente que vai sair de Brasília, que vai sair do Rio de Janeiro, seja lá de onde for, e diz o horário de saída, a gente não corre para o aeroporto, né, que vai sair às 8h30. Ninguém corre direto para o aeroporto, porque pode chegar a qualquer momento. Não, a gente sabe que leva em torno de 3 horas para percorrer essa distância toda, dependendo do avião que ele venha, e aí você vai chegar lá para o aeroporto próximo das 11h30 para pegar o seu parente. Ok? Então, essa é uma ideia sobre velocidade média, para a gente ter uma noção do que seria velocidade média, com algumas aplicações. Okay? Valeu aí, até a próxima aí, e encontro vocês. Um abraço.